E aí, meus alunos, Sagrada Família, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, mais uma aula de Biologia para o terceirão dessa vez. Vamos lá? Nessa aula, a gente vai continuar o assunto que tinha lá na frente A. Vamos para o livro 2, finalmente. Nesse livro 2, ele começa já do capítulo 5, porque lá na frente A tem 4 capítulos, então aqui tem que ser livro 5, viu? Preste atenção nesse slide. Como vocês podem ver, aqui a gente começa falando dos tipos de reprodução. E tem 2 tipos de reprodução, reprodução sexuada e a assexuada. Por enquanto, a gente vai falar só da reprodução assexuada, onde apenas um indivíduo é necessário para que ela possa acontecer. Então, é a reprodução mais simples, digamos assim. Mas como tem vários tipos dessa reprodução, a gente precisa conhecer cada uma delas. Então, um indivíduo que simplesmente se divide, está fazendo divisões celulares e criando cópias de si, seja uma bactéria, seja uma planta, seja um protozoário, seja uma alga, seja um fungo, qualquer um desses organismos tem a capacidade de fazer reprodução assexuada. Aqui ele começa dando a definição de alguns, mas vamos falar de um em um para ficar mais fácil. Primeira delas, cisciparidade. Esse tipo de divisão aqui é a mais simples. Uma bactéria, quando ela se divide, ela forma 2 idênticas à original, mantendo o mesmo material genético. É um assunto de primeiro ano, então com certeza vocês já estão relembrando. Então essa daqui, uma bactéria divide o material genético, duplicando ele, depois divide a célula e aqui você tem 2 células idênticas. Muito simples, muito fácil. Também pode acontecer, como a assexuada, a fragmentação e regeneração. Fragmentar são alguns indivíduos que têm a capacidade de se dividir ao meio, ou seja, serem cortados por um predador ou qualquer outra coisa, e mesmo assim aqueles 2 pedaços vão formar novos seres. Aqui você tem um exemplo numa planária, você corta a planária, cada pedacinho desse da planária vai virar uma nova planária. Isso acontece também com estrelas do mar. A estrela do mar você pode cortar ela ao meio, cada pedacinho que ficou vai formar uma nova estrela do mar. Existem outros que conseguem fazer uma regeneração. Como assim? A fragmentação, você tem que ter os 2 pedaços. A regeneração é que uma foi destruída completamente e aquele outro pedaço que ficou, ele vai crescer novamente. Então, fragmentação, regeneração, bem parecidos os 2. No brotamento, brota outro ser vivo do original. Aqui você tem uma hidra marinha. Você é um animal não, que ele é bem simples. Não, é um animal mesmo, é do quinidário. Então você tem um animal bem simples e por mais que não tenha tecidos muito bem definidos, ele não tem órgãos bem definidos, mas ele tem camadas das quais ele consegue clonar ela. Então ele consegue fazer outra hidra com uma hidra sozinha. Esse pedacinho daqui que está saindo é uma hidra brotando da hidra principal. Esponjas do mar também conseguem fazer isso. Eles acabam formando colônias quando ficam muitos indivíduos idênticos um ao lado do outro. Desculpa. Ele dá um exemplo que também serve de brotamento, que acontece com só esponjas, como gemulação. Nesse tipo de reprodução acontece normalmente quando o ambiente não está propício. Imagina assim. A água do mar acabou baixando e a esponja, em determinada região, pode ser nos corais, pode ser na margem ou numa ilha, e você tem a esponja exposta. Se aquela esponja vai desidratar e aparentemente vai morrer, mas lá dentro elas começam a fazer multiplicações celulares. Quando o ambiente ficar propício, o nível da água do mar subir novamente, nascem várias esponjas de uma só. Então, é uma gemulação do qual formou vários indivíduos de apenas um. Então, é reprodução assexuada. Você tem também a esporulação. Esse com certeza vocês já viram, Os fungos esporulam com muita facilidade. O vento consegue carregar esses esporos. Como o fungo faz a esporulação, o teu pão que está há muito tempo lá comprado, ele consegue estragar com muita facilidade se tiver contato direto com o vento, se não tiver muito bem guardado. Há frutas expostas também, então o fungo é um ser vivo que tem um nível de esporulação muito alto. Cada esporo, por mais que tenha um poder de multiplicação semelhante a um gameta, não é um gameta, ele é uma cópia da mesma quantidade de material genético do indivíduo original. Logo, ele só forma clones, ele não faz variabilidade aqui.
E aqui você tem uma reprodução vegetativa. Nessa reprodução vegetativa, só acontece em vegetais. Algumas plantas têm a capacidade de fazer vários brotinhos nela mesma, sem precisar de flor, sem precisar de fruto, sem precisar de semente. Então você tem uma flor lá e começa a nascer várias flores pequenininhas, já começam a enraizar, como essa daqui vocês conseguem ver. Ela cai esse pedacinho como se fosse um brotamento, sendo que é um brotamento em planta. Por isso que é uma reprodução vegetativa, é só para vegetais mesmo. Na batata inglesa, vocês com certeza já viram aqueles olhinhos que de vez em quando formam nela, aqueles botãozinhos. Cada botãozinho são uma raizinha, uma folhinha. Se você retirar da batata, dá para fazer várias plantas com uma só. Então, é uma reprodução. Aqui você tem a partenogênese, que acontece principalmente em abelhas. É quando a fêmea, a partenogênese, consegue reproduzir, por mais que ela faça reprodução sexuada. Aqui é um exemplo de reprodução assexuada. Então, na partenogênese, a fêmea não depende do zangão para poder reproduzir. Se ela não for fecundada, todos os filhos dela, todos os ovos dela serão obrigatoriamente macho. Então, de uma fêmea não fecundada, só nasce zangão. Para quando eles atingirem a vida adulta, eles possam fecundar ela. Pois é, reino animal é assim. Então, aquele zangão que nasceu dela vai fecundar ela. E agora, as fêmeas são diploides. Junta o gameta dele, mais o gameta dela, e todos os descendentes dela serão abelhas, que nem ela, né? Com o dobro de material genético. Então, todo macho só vai ter metade de material genético entre as abelhas. Aqui você tem a pedogênese, forma especial, né, de partenogênese. Tipo, alguns indivíduos conseguem reproduzir, formar uma forma larval ainda, né, em sua fase larval de reprodução. Ocorre quando a larva de algum animal produz um óvulo, que pode dar origem a um novo indivíduo. Como pedo lembra pedofilia, lembra criança, né? Então lembra a fase muito jovem. É basicamente um indivíduo que ainda em fase larval, ou seja, enquanto ele está muito jovem, ele já consegue criar óvulos. Se ele cria ovos, aqueles ovos já conseguem gerar outro ser vivo. Então ainda muito novo já consegue se reproduzir. Ainda em sua fase larval já consegue se reproduzir. Pedogênese. Ele colocou um exemplo aqui, que ela acontece com o esquistossomo, que causa a doença esquistossomose, ou conhecido como barriga d'água. Na sua fase ainda de larva esporocística, ele produz os ovos não fecundados. Então, só lá, sem precisar ser fecundada, sem precisar ter um parceiro, ela consegue produzir vários ovos. Os quais, aquele ovinho, quando desenvolver, vai formar outras larvas, né, para poder infectar outras pessoas, para poder passar essa doença. Ok? Reprodução sexuada, a gente deixa para a próxima aula. Leiam todas essas daqui no livro de vocês. Respondam as questões que tiver relação com reprodução assexuada para a gente tirar as dúvidas na nossa conferência. Foi um prazer passar essa aulinha para vocês. Espero ver vocês na nossa conferência, ok? Muito obrigado.